E aí, vascaíno, você tem fé? Que bom, porque vamos precisar. Olá, vascaíno, olá, vascaína, sejam todos bem-vindos. Eu sou Adelson Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, um canal de notícias do Vasco. Hoje, dia 31 de agosto, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre rebaixamento, à espera de um milagre. Você acredita que o Vasco vai sair dessa? Pois bem, o site Chance de Gol diz que o Vasco tem 92,5% de chance de rebaixamento. Já a Universidade Federal de Minas Gerais aponta 84,8% para o Vasco sair desse atoleiro. Eu aproveitei e fiz um levantamento dos últimos 4 campeonatos para a gente estudar a situação do Vasco, qual o percentual que ele precisa atingir, quantas vitórias ele precisa ter, e agora eu vou com vocês para essa planilha, para que a gente possa visualizar as chances que nós temos de sair dessa barca furada. Vamos lá! Bom, galera, vamos dar uma viajada pelos campeonatos anteriores para a gente ver comparativamente a situação do Vasco hoje comparado aos times que conseguiram escapar da zona de rebaixamento nos últimos 4 campeonatos. Então vamos começar por 2019. 2019, o Ceará escapou com 39 pontos, 10 vitórias, 9 empates e 19 derrotas, atingindo 34% de aproveitamento. Como o Cruzeiro foi o primeiro rebaixado com 36, o Ceará poderia ter se livrado aqui com 37 pontos e mais ou menos uns 32% de aproveitamento. Então, 37 pontos, o Vasco hoje tem 9, o Vasco iria precisar de pelo menos mais 28 pontos para poder atingir essa meta aí dos 37. É isso? 28 com 9, 37 pontos. Então, 28 pontos, aproximadamente aí a gente está falando de 9 vitórias e 1 empate, ou 9 vitórias e 2 empates. Então, esse é o comparativo com 2019. Se a gente vai para 2020, o Vasco ficou por um saldo de gols aqui. Ambos os times, Fortaleza e Vasco, tiveram 41 pontos, porém, o Vasco ficou com um saldo negativo de 19 contra um saldo negativo de 10 do Fortaleza. O Vasco teve 10 vitórias, o Fortaleza também, 11 empates e 17 derrotas. Então, 41 pontos foi o número mágico para escapar em 2020. Se hoje repetir 2020, a gente vai precisar de pelo menos aí mais 32 pontos. Então, 32 pontos seriam 10 vitórias e 2 empates, ou 11 vitórias, o que equivalia a 33 pontos. Isso se repetiu no 2020. Porque já 2021, para escapar, o time precisaria de 44 pontos, porque o Grêmio caiu com 43, o Juventude fez 46, mas com 44 ele conseguiria escapar. 40% de aproveitamento, com 44 ele teria aqui algo em torno de 38% de aproveitamento. Então, se repetir 2021, a régua vai subir um pouco mais. Em 2022 foi mais ou menos o que aconteceu com 2020 e com 2019. Com 38 pontos conseguiria se escapar, porque o Cuiabá saiu com 41, 10 vitórias, 11 empates e 17 derrotas, e um aproveitamento de 35. Mas com 33, 34 ele teria escapado. Aí, comparando agora com 2023, lembrando que a média aqui é em torno de 35. Porém, com 32 não, mas com 33, 34, teria escapado nos anos de 2022, 2019 e 2020. Somente 21, que a régua ficou mais alta um pouco. Então, hoje a nossa situação é de 18% de aproveitamento. Porém,
o Vasco tem um jogo a menos. Se o Vasco ganha esse jogo a menos quanto o América, o Vasco pode estar aí com 21, 22% de aproveitamento. Se o campeonato terminasse exatamente hoje, o Goiás escaparia com 31% de aproveitamento. Então, a gente está falando que esse campeonato, a tendência é repetir 19, 20 e 22. Com 38, 39, a gente consegue escapar. 39 pontos são mais 30 pontos que a gente precisa fazer, ou seja, mais 10 vitórias ou metade praticamente dos pontos que nós vamos disputar. Nós vamos disputar ainda 22 jogos, que equivale a 66 pontos, e a gente precisa pelo menos de 30 a 33 para poder escapar da zona de rebaixamento. Então, é uma campanha de Libertadores. O Atlético Paranaense fechou o campeonato em 6º lugar ano passado com 50% de aproveitamento e foi para a Libertadores. O que nós precisamos? Ganhar 50% dos jogos que ainda nos resta, 50% dos pontos que ainda nos resta. Desses 66, a gente tem que ganhar 33. Então o Vasco precisa de uma campanha de Libertadores. Será que consegue com esse time? Será que vamos ficar à espera desse milagre? Não sabemos, só o tempo dirá. Mas esse é o panorama comparado com os outros campeonatos. Agora, vamos dar uma olhadinha nas notícias de hoje. Bom, já vimos que a situação está complicada. Para sair desse atoleiro vai ser difícil. E o que nós temos de novidade? Michael Santos e Jorge Carrascal. Essas duas negociações estão paradas praticamente. O Michael Santos, que é do Tajeres, ficou aquela confusão lá com o presidente do clube, e o Jorge Carrascal, que hoje está no CSKA. O Vasco não chegou à proposta que o CSKA queria, então o negócio ficou de stand-by, a menos que tenha alguma carta na manga, a gente pode ter alguma novidade, mas nada vazou para a imprensa, não sabemos de absolutamente nada do que acontece com essas duas negociações. O Michael Santos, o Vasco havia anunciado que já estava tirando o time de campo, e o Carrascal já tinha esfriado por conta da proposta que o CSKA queria. O que está vindo realmente é o Robert Rojas. Ele vai vir por empréstimo, com opção de compra, que é o lateral zagueiro que está vindo do River Plate. Porém, temos um grande problema, que é a corrida contra o tempo. O Vasco precisa acelerar o processo, porque se repetir o que aconteceu com o Cabarral, com o Orediano e o zagueiro, a gente vai ter problemas, porque os caras demoraram demais para entregar a documentação, e aí levou-se, os jogadores já estavam aqui no Rio, mas levou bastante tempo para conseguir chegar a essa documentação. A AFA é muito enrolada com relação a isso, e o Vasco só tem praticamente 48 horas para conseguir essa documentação e colocar os caras em campo. Então é uma situação que estamos preocupados. Será que o Vasco vai conseguir fazer aí a tempo esse trâmite burocrático para poder ter o Robert Rojas? Só vamos saber isso na quarta-feira. Mas praticamente não, já está tudo acertado entre Vasco e River Plate e entre Vasco e jogador. Agora é correr contra o tempo para poder conseguir registrar o jogador junto à CBF. Diego Costa, o Paulo Brax parece que viaja entre terça e quarta-feira para Madrid para negociar pessoalmente com o Diego Costa. O que deixa a gente com uma certa esperança de que, porque o Diego, ele não precisa, ele pode ser inscrito depois do fechamento da janela, porque o Diego não tem clube, ele é free agent. Então, ele sendo um jogador livre, mesmo depois de quarta-feira, o Vasco pode contratá-lo e registrá-lo. Por isso, eu acredito que o Paulo Brax está tentando resolver essas questões de Robert Rojas, de Carrascal, de Michael Santos ou de qualquer um outro jogador que eles tenham na manga, e só vai deixar para viajar quando essas situações estiverem resolvidas. Aí ele pega o avião, vai para Madrid, senta lá com o Diego Costa e tenta resolver a questão com o Diego Costa. Particularmente, eu acho que é um investimento muito alto. Está se falando que vai ser o maior salário de todos os tempos do Vasco da Gama. Então me preocupa muito a questão de vestiário. Ele teria que ser um cara que ia ter que chegar aqui para resolver, e eu não sei se ele vai ser esse cara para resolver, porque nada adianta você ter um centroavante que até na última temporada fez apenas um gol. Foram 25 jogos, ele apenas um gol na Premier League.
Então também não está sendo um cara que, pô, veio aí de uma baita de uma temporada. Não é nada disso. E aí, faltando um cara, um meia, para poder manusear esses caras lá na frente, não vai resolver nada. Tivemos exemplos aí dos jogos passados. Ou coloca alguém no meio de campo para resolver o problema e melhorar o ataque, ou a gente vai continuar sofrendo com essa escassez de gols. Então eu acho que é um investimento muito alto, sinceramente, eu não faria. Eu tentaria aí forçar a barra para poder trazer um meia e arriscaria ainda a questão lá do Michael Santos, que está por questões de garantia, e é um problema mais de vaidade, né? Porque aí o Vasco, de repente, dá essas garantias e traz o jogador, até porque o jogador quer vir para o Vasco. Então eu acho que lá na frente, se a bola chegar, Praxedes tem qualidade, pô, Orediano tem qualidade, Peck tem qualidade, pô, então falta a bola chegar lá na frente. A gente precisa ter alguém para empurrar apenas a bola para dentro. O próprio Sebastian, ele pode ser esse cara. Então, o que a gente precisa é que a bola chegue em condições de ser finalizada e o Vasco começar a ganhar as partidas. Do contrário, a nau tende a afundar. Então, galera, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dá essa moral, compartilhe, dá seu like, faça seu comentário e marca lá o sininho para poder receber todos os dias a nossa notificação sobre os vídeos que a gente coloca aqui diariamente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência e fui. Eu acredito no milagre. Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.